Olá, pessoal, tudo bom? Vem comigo que agora a gente vai conhecer as neoplasias sebáceas. Então, as neoplasias sebáceas, elas se originam ali da glândula sebácea, né? E a gente vai falar dessas 5 doenças nessa aula. Começando pelo nervo sebáceo de Jadasson, tá? Então, ele é considerado um amartoma da unidade pilosebáceo apócrina, tá? Ele é uma lesão congênita. Clinicamente, ela é uma lesão amarelada e desprovida de pelos. E ele tem uma superfície achatada que se torna mamilonada com o tempo. Pode fazer parte da síndrome do nervo epidérmico com alterações do sistema nervoso central e alterações oftalmológicas. E ele pode ter uma associação com outros tumores, como o siringocistadenoma papilífero, que é o mais comum, tricoepitelioma, carcinoma basocelular e outros tumores também. Então, clinicamente, o nervo sebáceo de Jadasson, ele é uma lesão congênita, né? Aqui a gente vê uma fina placa amarelada com ausência de pelos, né, na cabeça desse bebezinho. E aí essa lesão mais desenvolvida, ela vai formar uma placa irregular com essa superfície mamilonada ou em paralelepípedo. Como eu falei para vocês, ele é um amartoma da unidade pilosebáceo apócrina. Então, lembra que essa unidade, né, todas essas estruturas, elas se originam da mesma unidade, que origina tanto o folículo, quanto a glândula sebácea, quanto as glândulas apócrinas, tá? Então, a gente vai ter alteração desses 3 componentes nessa lesão. E ela vai ter uma superfície de aparência verrucosa por conta dessa papilomatose. Então, a primeira característica que eu quero mostrar para vocês é a papilomatose. Outra coisa, as glândulas sebáceas, elas também vão estar alteradas. Elas vão estar mais superficializadas aqui juntinho da epiderme, certo? E essas glândulas sebáceas, elas vão começar a desembocar na epiderme. Lembra que a glândula sebácea normal, ela desemboca no folículo piloso, tá? E no nervo sebáceo de Jadasson, a gente vai ver glândulas superficializadas e desembocando direto na epiderme. Então, aqui, normalmente, a gente vê, né, papilomatose, as glândulas sebáceas, né, superficializadas e desembocando direto aqui na superfície. Aqui a gente também pode notar a ausência dos folículos pilosos, né, que eu não estou vendo folículo piloso, a ausência de pelos. E a gente vai ter uma particularidade do nervo sebáceo, que é, a gente vai encontrar glândulas de característica apócrina numa localização onde normalmente a gente não tem glândula apócrina, né? Então, essas lesões surgem muito no couro cabeludo, onde a gente não encontra glândula apócrina, e no meio da lesão a gente vai encontrar essas glândulas apócrinas. Então, lembra que a glândula apócrina, ela tem um lúmen bem mais aumentado, né? A porção secretora dela tem um lúmen aumentado em relação da glândula écrina, e ela vai ter o epitélio apócrino, que é esse epitélio com essas células com citoplasma mais amplo, mais eosinofílico, com decapitação de secreção, né? Então, a gente vai ver glândulas apócrinas nessa lesão. E como eu falei, o nervo sebáceo de Jadasson pode estar associado a outros tumores, né? Então, aqui você vê, né, a lesão bem clássica do nervo sebáceo, né, nessa área. E aqui você vê uma neoplasia de células basaloides compatível com carcinoma basocelular, que pode estar associado ao nervo sebáceo. Vamos falar agora da hiperplasia sebácea, que também não é considerada uma neoplasia verdadeira, tá? E clinicamente ela vai se caracterizar como uma pápula amarelada, pode ter uma área de umbilicação central, ela aparece principalmente na região da face.
E histologicamente, então, a gente não vai ter, ela não vai ser uma neoplasia, tá? Ela vai ser uma hiperplasia. Então, a gente vai ter os lóbulos das glândulas sebáceas, eles vão estar aumentados de tamanho, certo? E vai estar também aumentado em número, em relação à pele normal adjacente. A gente tem que ter cuidado em regiões, por exemplo, do nariz, que é uma região que já tem muita glândula sebácea, né? Para a gente, às vezes, não tá chamando tudo de hiperplasia sebácea ali no nariz, porque pode ser uma alteração normal daquela região. Mas, se eu tenho uma pele adjacente para comparar e eu vejo que naquela área tem um aumento do tamanho e do número de lóbulos da glândula sebácea, eu posso considerar aquilo como uma hiperplasia sebácea. Então, normalmente a gente vê um folículo central, que ele está até mais dilatado, porque ele vai receber o produto de todos aqueles lóbulos que estão aumentados, tanto de volume, né, quanto de número. E aí eu tenho vários lóbulos ao redor daquele folículo, né? E os lóbulos, eles vão desembocar ali naquele folículo. Outra característica da hiperplasia sebácea é que a camada de células germinativas, que é aquela camada que fica na periferia do lóbulo, com as células basaloides, ela está preservada. Então, aqueles lóbulos vão ter uma camada única de células germinativas. Eu não tenho aumento da camada germinativa na hiperplasia sebácea. Isso é importante para fazer diagnóstico diferencial com outros tumores de glândula sebácea que a gente vai ver mais na frente. Passando agora para o adenoma sebáceo. Então, ela é uma lesão que pode estar associada à síndrome de Muir-Torre, tá? O que é a síndrome de Muir-Torre? É uma síndrome autossômica dominante que vai ser causada por mutações nos genes MSH2 ou MLH1. E ela está associada com vários tipos de tumor. Neoplasias sebáceas, ceratoacantomas e também malignidades internas. As principais são no trato coloretal e geniturinário, tá? Então, o adenoma sebáceo, ele pode estar relacionado a essa síndrome, mas nem sempre. Quando é que a gente vai investigar se o paciente tem síndrome de Muir-Torre? Quando o paciente possui múltiplos adenomas, quando ele possui um adenoma sebáceo numa localização extrafacial, ou se a lesão dele tem um padrão histológico que parece com ceratoacantoma, tá? Nesses casos, a gente vai investigar a síndrome de Muir-Torre e a gente pode fazer isso tanto naquela peça que a gente já tirou, né, naquela lesão, a gente consegue fazer com a pesquisa imunohistoquímica desses marcadores, tá? Que é o MSH2 ou o MLH1. A gente faz a imunohistoquímica com esses marcadores e na síndrome de Muir-Torre vai ter a perda da expressão desses marcadores, tá? MSH2 ou MLH1. E clinicamente a gente vai ver uma pápula perolada com uma umbilicação central. Histologicamente, o adenoma sebáceo vai ser uma proliferação de glândulas sebáceas, tá? Essas glândulas sebáceas, elas começam a desembocar também direto na superfície. E a gente vai ter um aumento dessa camada germinativa. Vê que na periferia desses lóbulos a gente tem a sensação de ter mais área arroxeada, né? Mais células basais. E é verdade, a gente tem um aumento da camada germinativa, tá? Então, aqui a gente tem os sebócitos, né? Que são células microvacuolizadas, né? Citoplasma microvacuolizado. E a gente vê essas células germinativas na periferia, tá? Mas uma coisa importante de se falar é que eu tenho proliferação, sim, da camada germinativa, mas a camada germinativa não vai ocupar a maioria do lóbulo, tá? Ela vai ser menos de 50% ali do volume daquele lóbulo. Eu vou ter bem mais sebócito maduro do que componente da camada germinativa,
tá? Mas ela tá aumentada, assim, além de uma camada de células, que é o que ela tá normal. Ela vai ter 2, 3 camadas de célula germinativa, mas não vai ocupar a maioria do meu lóbulo. Então, é uma neoplasia dérmica bem delimitada, né? Pode ter conexão com a epiderme. As células sebáceas maduras com células germinativas proliferadas na periferia, mas é a minoria da espessura do lóbulo. A ausência de atipia e pode ter figuras de mitose. Passando agora para o sebacioma. Então, ele é um tumor sebáceo, lobulado, né, formado por lóbulos de células tumorais. Pode também estar associado à síndrome de Muir-Torre. É uma lesão que acomete mais a região da cabeça e do pescoço. E ele também é formado por uma mistura de sebócitos com células basaloides germinativas. Só que, nesse caso, as células basaloides germinativas, elas vão ocupar a maioria do lóbulo sebáceo. Mais de 50% do lóbulo vai ser composto por célula germinativa. Então, eu vou ter mais célula germinativa e menos sebócito. Ao contrário do adenoma sebáceo, onde eu tenho mais sebócito e menos célula germinativa, tá? Então, aqui é o sebacioma. O sebacioma, ele já vai ter uma aparência mais arroxeada, né? Porque ele vai ter muita célula germinativa, é uma lesão lobulada, né? Formada por esses lóbulos de células. São lesões que também produzem esses cistos e esses ductos. A gente tem a presença desses cistos e ductos no meio da lesão. E aqui, né, o que eu estou vendo? Muita célula germinativa basaloide, né, esse componente. Pouco sebócito, mas eu tenho sebócito, né? E esses ductos também, que são formados nesse tumor. Falando agora do carcinoma sebáceo, né, que é a parte maligna dessas neoplasias. Então, ela é uma lesão que acontece mais na região periocular, então em 75% dos casos está na região periocular e dessa região, o lugar mais acometido é a pálpebra superior. Ele é um tumor agressivo com alto risco de recorrência local. Em 25% dos casos, ele é um tumor que ele vai dar metástase. E o carcinoma sebáceo, quando ele aparece, uma única lesão dele que aparece, você já tem que investigar a síndrome de Muir-Torre nesse paciente. Então, ela é uma lesão, né, uma lesão basaloide. As células têm pouco citoplasma, né? Normalmente ela tem conexão com a epiderme. Então, você vê que tem o bloco de células que se conecta com a epiderme. Essa é uma conexão focal, né? Mas ela pode existir. É uma neoplasia basaloide, né? Composta por células indiferenciadas. Não é fácil achar diferenciação sebácea nesse tumor, né? Então, às vezes, ele é de diagnóstico um pouco mais difícil, né? De a gente caracterizar ele como sebáceo, mas a gente pode achar, né, alguns sebócitos que ajudam bastante a gente quando a gente acha os sebócitos, né? Às vezes você não encontra, mas quando você encontra, ajuda. As células são assim, né, indiferenciadas, tem pouco citoplasma, o núcleo é feio, né, o núcleo aumentado com cromatina grosseira. É um tumor que tem alto índice mitótico, então todas essas figuras de mitose aqui, né, que são mais pretinhas. É um alto índice mitótico. Necrose também é uma coisa que a gente encontra bastante nesse tumor, essas áreas de necrose, né? Tumor bastante agressivo, proliferativo.
E uma coisa interessante que a gente pode encontrar nesse tumor é uma disseminação pagetoide, tá? Então, que inclusive ela pode ser encontrada na epiderme, né? Disseminação pagetoide é quando as células tumorais elas acometem a epiderme e vão ascendendo ali pela epiderme. Ela pode ser encontrada distante do corpo do tumor, certo? O que pode dar um falso diagnóstico em caso de biópsias superficiais por shaving, onde você não vê o corpo tumoral, vê só essa área pagetoide, esse acometimento da epiderme, você pode pensar que aquilo é um carcinoma espinocelular, né? Pode ser confundido. Então, aqui você vê que tem esses sebócitos, né? A gente tem aqui a epiderme. E aí a gente vê os sebócitos aqui, ó, que vão fazendo essa disseminação pagetoide. E o marcador imunohistoquímico, que ajuda a gente a fazer o diagnóstico de carcinoma sebáceo, é o EMA, tá? Ele tem uma positividade para o EMA. E muitas vezes a gente precisa fazer realmente imunohistoquímica nesses tumores, já que a diferenciação sebácea, morfologicamente, ela às vezes você não encontra, né? Ele fica ali com um carcinoma pouco diferenciado. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, então muito obrigada e até a próxima.